Pastor, meu amado, bem-vindo de volta aos personagens da Bíblia. Pega lá sua Bíblia, pega seu caderno de estudos, seu lápis, sua caneta, enfim, ora ao Senhor, vem conosco, vamos estudar mais um dos filhos de Jacó. Nós temos aqui Judá. Judá, vocês têm aqui a bandeira de Judá e como se escreve o nome dele em hebraico. O nome de Judá significa seja ele louvado. Ele aqui é o Senhor. Judá foi o quarto filho de Jacó e o quarto filho de Lia. Jacó teve 4 filhos em sequência, né, sendo o quarto Judá, com Lia, a sua esposa. A Lia era a irmã mais velha, lembram disso? Muito bem, vamos ver qual era a índole de Judá. Judá é um dos irmãos que vendeu José. Mas, na verdade, o que acontece aqui é o seguinte: os outros irmãos queriam matar José. E quem os convence a vender é Judá. Em verdade, o que ele fez? Como ele não podia impedir a morte, como ele não podia impedir a vingança, ele trocou uma vingança muito mais dura, que seria a morte, por uma vingança um pouquinho melhor, um pouco mais aceitável. Na verdade, eram os planos do Senhor. Então, ele acaba vendendo José. Na verdade, a ideia de venda é dele, trocando pela morte. Judá também ele tem uma participação muito importante, ele faz um discurso muito bonito perante José, esse mesmo José que foi para o Egito, vocês lembram dessa história, e no episódio ele quer ficar prisioneiro no lugar de Benjamim. Ele quer que, em vez de Benjamim ser preso, que ele fique preso. Ou seja, ele troca de lugar, ele se coloca na posição de Benjamim, exatamente porque eles aprenderam a lição, que foi uma dura lição que eles tiveram com a venda de José. Em verdade, aqui nós temos uma história, dentre esta história toda da formação das tribos de Israel, nós temos uma história muito interessante em relação a Judá. Judá, na verdade, ele teve 3 filhos, ele se casa com uma cananeia e tem 3 filhos. E Deus não aprovou a maneira de vida, o jeito, o comportamento, as atitudes dos 2 primeiros filhos. O primeiro filho casa-se com Tamar. E ele acaba desagradando ao Senhor e ele vem a morrer sem gerar filhos. O que acontece, a regra naquela época era que o seu irmão tivesse o direito de resgate. Né? E aí o seu irmão, o segundo irmão, o primogênito havia morrido, o segundo irmão, ele então se casa com Tamar e ele deveria gerar filhos em nome do primeiro irmão, do irmão morto. E ele não quer fazer isso. E aí ele faz alguns procedimentos para evitar ter filhos com Tamar. O Senhor não se agrada disso e ele vem também a morrer sem gerar filhos. Judá tem medo de entregar o seu terceiro filho para Tamar, para que ele honrasse esse tipo de dever que os irmãos tinham entre si. E aí ele acaba despedindo Tamar para a casa do seu pai e nesse meio tempo o filho mais novo já tem idade de se casar e Tamar percebe que Judá não lhe dá como esposo, ou seja, ela foi marginalizada, ela foi rejeitada. Então ela arma uma situação
toda. Ela acaba tendo relações com o próprio Judá, se fazendo de uma mulher que tinha como atividade a prostituição. Judá acaba se deitando com ela, imaginando que fosse uma prostituta, e ele acaba engravidando Tamar. E de Tamar ele tem 2 filhos, Perez e Zerá, que a gente vai ver daqui a pouquinho. A história conta que Judá ficou muito irado, né, acusando Tamar de um mau comportamento, e aí ela mostra o cajado e algumas outras peças que pertenciam a Judá e que ela tomou por ocasião dessa armadilha que ela fez para Judá. E Judá entendeu que ela foi muito mais honesta do que ele tinha sido com ela. Vocês lembram, nós já falamos a vocês, que Rubens, Simeão e Levi, que estavam na sequência, os 3 primeiros filhos de Jacó, perderam a primogenitura. Rubens perdeu, Simeão e Levi perderam. Tá? Rubens perdeu por conta da sua atitude em relação a Bila, a concubina de Jacó, e Simeão e Levi perderam porque eles cometeram um ato muito violento contra o estuprador da sua irmã Diná. Então, o direito de primogenitura passa, na sequência, passa para Judá. No primeiro censo, quando eles saem do Egito, eles estão em 74.600 homens, e no segundo censo, já quase entrando na terra prometida, eles estão em 76.500 homens, portanto houve um acréscimo. Caleb é um dos espias que Josué manda à terra de Canaã para espiar a terra. Caleb era da tribo de Judá e foi um dos que era a favor da manutenção, a favor da guerra, a favor da conquista. Tá? É a primeira tribo que apoia Davi, então quando Saul é rejeitado e que Davi vai ser entronado como rei de Israel, então Judá é a primeira tribo que apoia Davi. Davi é da tribo de Judá. E aqui a tribo é tão importante que ela adquire a denominação, né, o povo adquire a denominação de judeu. Então, vindo de Judá. Então, hoje a gente fala judeu, israelita. Na verdade, existe uma diferença, mas a gente acaba chamando de judeu. O judeu, que hoje nós chamamos de judeu, nós não temos certeza de que tribo ele é, mas a gente chama de judeu exatamente por conta da tribo de Judá. A bênção de Jacó foi muito benéfica. Ele fala sobre o louvor que vai receber dos irmãos, ele fala da mão sobre o pescoço, ou seja, do poder de dominação sobre os inimigos, ele fala da reverência que os irmãos teriam em relação a Judá, e ele o compara como um leão. Nós temos até hoje, né, a expressão leão da tribo de Judá, ou leão de Judá. Né? Exatamente por conta daqui, ele surge desta bênção aqui. O cetro, ou seja, o governo, ficaria na mão de Judá, dos seus descendentes, e toda a legislação. E ele fala de excelência, quando ele diz aqui vinho, e aqui está um pouquinho apagadinho, por baixo da imagem está escrito leite, né? É a fartura, é tudo que tem de bom e de melhor, e que está destinada a esta tribo. Por que ele recebe esta bênção? Porque ele é o primogênito. Ele recebe as bênçãos da primogenitura, as bênçãos espirituais e as bênçãos materiais que cabem ao primogênito. Aqui nós vamos ver a pedra, que é a pedra de Judá, a esmeralda. Inclusive naquela região nós vamos ter pedras específicas que são praticamente dessa cor, é um verde mais pro azulado, um azul esverdeado. Então esta pedra é a pedra típica de
Judá. Se vocês estão vendo, ele está aqui, numa posição de honra, na frente, tá? E quando eles saem em marcha, ele também aqui, numa posição de honra, liderando, como o primogênito deverá fazer. Aqui, meu amado, olha o território que ficou para Judá, esse é o território deles, tá certo? Que estão à disposição de Judá, que foi conquistado e que estava à disposição da tribo. Vamos ver a descendência, isso é super importante para nós, muito importante para a gente. Jacó com Lia, nós temos vários filhos, eu separei aqui apenas Judá, porque eu quero seguir com ele daqui. A primeira esposa de Judá é Sua, e de Sua ele teve o primeiro filho, que foi morto sem descendência. Tamar, então, foi dada a Onã, que impedia o nascimento de filhos que seriam em nome de ele também foi morto. Tá? Selá não foi dado a Tamar, porque Judá ficou com medo de perder o seu único filho, porque os outros dois eram mortos. Tá? E aí o que acontece? Tamar faz uma armadilha, ela inventa uma situação em que Judá tem relações com ela, e desta relação nasce Perez e Zerá. São irmãos gêmeos, eles só têm essa relação com Tamar. Perez ele é escolhido como primogênito. Tá? De Perez vem Esrom, Arão, Naasson e Salmão. Este Salmão aqui, ele acaba casando com Raabe. Você já ouviu esse nome? Quando Josué conquista Jericó, quem auxilia nesta conquista é Raabe. Portanto, Raabe é da cidade de Jericó, ela é uma cananita. Tá? Com Raabe, Salmão tem um filho de nome Boaz. Boaz, vocês conhecem esse nome de um livro da Bíblia chamado Ruth. Ruth, ela era casada com um judeu e ela acabou indo para outras terras, porque havia fome, né? Então, o que aconteceu? Ela é moabita, e Moabe, vocês lembram, filho de Ló. Ruth, então, ela casa com um outro judeu, e acontece que quando elas têm dificuldades na sua terra, ela acaba voltando e ela acaba ficando na propriedade de Boaz. Boaz se encanta com Ruth, se casa com Ruth, e eles têm um filho chamado Obed. Obed tem um filho chamado Jessé, e Jessé tem um filho chamado Davi. Então, Davi é descendente de Jacó por parte de Judá, que se une a Tamar, dando Perez, até Salmão, que se une com uma cananita, gerando Boaz, que se une com uma moabita, gerando Davi. Amém, amado? Deus abençoe. Bons estudos.